estudo mais longo da história já feito demonstrou que o maior preditor de felicidade é que as pessoas tenham bons relacionamentos. Na verdade, o que mais está predizendo doença e depressão é o isolamento. Eu acho que todo mundo quer, em algum nível, relações mais profundas. Sim, amigas podem e devem viajar juntas, isso é extremamente saudável. Oi, gente, sejam bem-vindos ao 4º episódio do podcast Cadê o Sentido? E hoje a gente vai falar sobre o que, Gabi? Vamos falar sobre amizade. Amizade, porque a Gabi tá aqui em Floripa, a gente tá gravando isso enquanto ela tá aqui, vai lançando os episódios, né? E qual é a importância de a gente estar falando, Gabi, sobre essa temática da amizade? Acho que a primeira coisa que me vem à mente é compartilhar a vida com as pessoas que faz sentido. De trazer felicidade pra nossa vida, de trazer satisfação. E até assim, a gente se sentir seguro. Acho que pra mim a amizade tem um espaço muito de segurança. Tanto emocional, quanto se sentir seguro mesmo, né, na vida, assim. Ai, que lindo isso. A gente vai lembrar também que o estudo mais longo da história já feito demonstrou que o maior preditor de felicidade é que as pessoas tenham bons relacionamentos. E aqui a gente está falando de bons relacionamentos que vão para além de relacionamentos amorosos. São relacionamentos também de amizade. A gente não está falando de quantidade e sim de qualidade. Esse estudo, ele teve algumas mudanças aí, né, de direção, porque ele dura tanto tempo que as pessoas tiveram que se revezar na condução deles. Mas quem fala bastante sobre esse estudo é Robert Waldinger. Ele tem um TEDx, inclusive, vale super a pena assistir. É bem interessante. E aí ele fala, né, um pouco de que pessoas que têm melhores relacionamentos têm fatores de proteção, inclusive no seu processo de envelhecimento. Tendem a envelhecer com muito mais qualidade de vida e com as suas funções mentais muito mais bem preservadas. E até adoecem menos, né? Isso. Me chama muita atenção a questão física. Total. Quão poderoso isso é, né? E nós ainda não estamos lá, né, no processo mais final da nossa longevidade. E agora, nessa idade que a gente está hoje, a gente também quer ter esses benefícios das nossas boas relações e dessa qualidade de vida. E como o objetivo também, muito da gente aqui é falar sobre vida significativa, não tem como a gente não falar dessa temática que é tão importante na nossa vida. E alguns outros estudos que eu acompanho também falam quanto, na verdade, o que mais está predizendo doença e depressão é o isolamento. Então, não é só sobre amizades profundas, que são super importantes, mas eles também traziam a questão do vínculo com a comunidade. Então, até de tu sair, de tu ir no mercado, de tu conversar com as pessoas, dentro do que cada um se respeita, era muito importante não estar isolado. O ser humano, ele é um ser social, né? Então, esse aspecto é tão importante que também está relacionado à nossa saúde mental, né? Perfeito tu ter colocado isso, porque a gente vive um momento social que nos convida muito ao isolamento. Muitos movimentos de isolamento acabaram acontecendo pós-pandemia. E a gente, não é à toa que a gente tem alguns aumentos aí nos níveis também de depressão e ansiedade associados a isso. Então a gente também quer trazer essa reflexão. Vamos falar sobre como se aproximar dessas amizades que nutrem mais, como é que a gente vê isso na nossa vida. A gente quer trazer o exemplo da nossa amizade aqui, que a gente particularmente ama, né, Gabi? Que a gente acha que também pode trazer, assim, muita reflexão. Mas falar sobre essa importância de nutrir essas relações, porque é fácil no nosso dia a dia, no automático, no se perder nas tarefas, que a gente acabe esquecendo, não valorizando o poder que as relações têm na nossa vida. Não priorizando. Exatamente. A gente também quer fazer uma diferenciação ou uma
um redimensionamento aí de prioridades, porque a gente quer falar da amizade associada também ao amor. O quanto a gente vive muito o amor através das amizades. A gente sabe também que está acontecendo hoje em dia uma grande crise nas relações romântico-afetivas. Muitas pessoas estão optando, aí a gente bota entre aspas, né? Porque às vezes é uma falta de opção, porque as opções não estão satisfatórias, não estão preenchedoras, e algumas pessoas estão escolhendo não se relacionarem afetiva e amorosamente. E aí também entra o papel muitíssimo importante das amizades e o quanto a gente vive o amor também através das amizades. Eu e a Gabi, inclusive, quando eu estava num relacionamento amoroso, mesmo assim, né? Hoje eu já não estou mais, mas mesmo quando estava, a gente fazia programas de amigas. A gente fazia viagens de amigas. E isso gerava estranhamento para muitas pessoas. Porque ia só a gente, né? Não ia o teu parceiro. Não, o parceiro não ia junto, era um espaço e um tempo realmente nosso. E aí quando a gente chegava, né, por exemplo, ia selecionar um hotel, escolhia ali o quarto juntas e tal, e normalmente as pessoas que nos recepcionavam do hotel associavam que a gente era um casal. Como que é isso pra ti, Gabi? Uma coisa que a gente conversou sobre, que me marcou muito, é que isso tem relação com o quanto as pessoas associam hoje que a única opção de duas pessoas viajando juntas é que elas são um casal. Porque os amigos ou vão viajar em grupo, ou vão viajar com as famílias. Então, por que duas amigas não podem viajar juntas? E não é que não possam, mas é que isso talvez seja tão raro que o registro na mente das pessoas é que é um casal, né? Então, o quanto isso mostra essa realidade que a gente está vivendo de muitas vezes as pessoas priorizarem fazer programas só dentro do relacionamento amoroso, e o quanto eu penso que isso pode se tornar um problema porque a pessoa vai se isolando dentro dessa única relação, né? E aí vai ficando difícil e a pessoa daqui a pouco sair de um relacionamento, né? Ou não preenche todas as suas necessidades dentro do relacionamento, porque de fato um único relacionamento não vai conseguir carregar todos os elementos e as necessidades de conexão de uma pessoa. Né? Exatamente. E muitas vezes, quando essa relação romântica não está mais preenchendo, quem vai suportar este processo junto da pessoa é justamente as amizades. Eu acho interessante, né, que quando a gente faz essas viagens, assim, eu acho muito positivo que já exista essa permissão da possibilidade de a gente ser um casal, então a gente nunca sofreu preconceito, por exemplo. Exato. Isso já é algo, assim, muito positivo que a gente tem de conquista no mundo, mas que a gente quer também conquistar esse lugar de, sim, amigas podem e devem viajar juntas, isso é extremamente saudável, não só quando elas estão solteiras, mas quando elas estão dentro do relacionamento também. Exatamente. E como que a gente pode falar, assim, sobre... Porque pode ter pessoas aqui nos ouvindo, né, ou nos assistindo no YouTube, que eu imagino que já tem relações preenchedoras, relações de amizade super satisfatórias, e aqui eu gostaria muito de deixar, assim, o convite, se faz tempo que tu não liga, sabe, para aquela amiga, que tu não chama ela para tomar um café, sei que o dia a dia é atarefado, mas não deixa de nutrir isso, porque tu não tem ideia do quanto isso é um fator de proteção para tua saúde mental. Não só no presente, como a médio e longo prazo também. Fica muito aqui o meu apelo para que a gente esteja constantemente se lembrando de nutrir essas amizades. Sabe aquela pessoa que tu gosta muito, mas que vocês se perdem assim no dia a dia, nas tarefas e tal. A gente considera mandar uma mensagem, chamar para tomar um café, fazer uma videochamada se existe a distância. Eu e a Gabi moramos em cidades e estados diferentes e a gente constantemente se liga por videochamada para nutrir mesmo esse vínculo, porque a gente sabe que é importante. Então tem pessoas aqui que de repente já têm essas relações e sim, precisam alimentar isso. E para pessoas talvez que estão nos ouvindo, mas que sentem que não têm essas relações ainda muito significativas, que estão buscando isso, acho que pode ser legal também a gente trazer como se aproximar disso. Ou algumas pessoas já têm algumas relações, mas querem ainda mais relações. Como será que a gente pode trazer algumas reflexões que
ajudem nesse processo. Eu lembro que a gente conversou muito isso quando a gente viajou juntas pra Serra, né? Sim. E a primeira coisa que na minha história foi muito importante, e eu era uma pessoa assim que com 13, 14 anos foi quando eu comecei a ter relações mais significativas. Antes eu não me encaixava muito, assim, né? Foi eu fazer coisas que eu gostava. Porque aí eu comecei a encontrar pessoas naturalmente mais semelhantes a mim. Então eu sinto que parte mais desse autoconhecimento. Então ao invés de ficar olhando pra fora, né, onde que eu vou encontrar essas pessoas, o que eu gosto de fazer? Quais são os lugares que eu quero frequentar? Quais são os meus gostos? E aí procurar lugares que tu possa viver isso, né? Então eu gostava de jogar vôlei, comecei a jogar vôlei, fiz amizades lá. Então até os seus exemplos, né, tu começou a escrever livros e aí começou a se juntar com pessoas que gostavam do mesmo gênero de livros que tu, e isso abriu, né, portas para ti. Então eu acho que começa com esse autoconhecimento. Perfeito. Eu lembro que a gente trouxe uma reflexão que era assim, provavelmente a forma mais eficaz de tu te aproximar de pessoas com quem tu vai te conectar é tu sendo verdadeiro a quem tu é. Então, às vezes, tu percebe, será que tu, às vezes, não tá fazendo programas que nem tu gosta? Como é que tu vai te aproximar de pessoas com valores e gostos semelhantes se isso não tá sendo honrado aqui dentro mesmo? Porque daí são contextos que tu até vai poder fazer algumas conexões, mas aquilo não se mantém. Eu acho que entra também muito um espaço de vulnerabilidade. Então, às vezes, tem pessoas que estão querendo se conectar profundamente, mas nunca abriram esse diálogo de deixa eu expressar algo aqui que tá difícil para mim. Porque a gente sabe, é a vulnerabilidade que permite a conexão. Então, às vezes, tu tá passando por um desafio, quem sabe não deixar esse desafio guardado, assim, só pra ti, experimentar, eu acho que é uma experimentação. Experimenta compartilhar alguma coisa, ver como é que é a reação da pessoa, se tu sente um acolhimento, se tu sente que existe espaço para isso, e ir buscando, assim, também cada vez mais, porque eu vejo muitas pessoas super querendo se conectar, mas ninguém começa esse movimento de vulnerabilizar. Ninguém é o primeiro a dar esse espaço de se abrir, todo mundo fica se esperando, né? E ninguém toma essa primeira atitude. Eu acho que esse é um aspecto super importante, se permitir, né? Essa vulnerabilização. Eu acho que todo mundo quer, em algum nível, relações mais profundas, sabe? Algumas pessoas têm mais consciência e, consequentemente, mais capacidade para ter essas relações, né? Consciência de si mesmo, consciência dos relacionamentos. E às vezes a gente só precisa mostrar que a porta está aberta, né? Então, falar um pouquinho de si com mais profundidade, compartilhar alguma coisa que se sinta à vontade de compartilhar. Então, abrir a porta, né? E eu tava pensando o quanto isso passa às vezes. Claro, a gente falou sobre falar coisas que gosta, fazer coisas que gosta, isso eu acho muito importante. Mas pra mim, às vezes, passa por sair um pouco da zona de conforto. E eu tava pensando, por exemplo, no Kung Fu, né? Eu gosto de praticar meu Kung Fu, gosto de fazer as coisas, né? Por mim, ali no meu espaço, que eu me sinto segura. E, às vezes, a gente começou a viajar para campeonatos, para fazer apresentações e coisas que eu não quero ser uma atleta, né? Não é o meu objetivo. Mas essas viagens, esses eventos eram maneiras de conviver com as pessoas que eu via na escola e que a gente não tinha tempo para conversar, era um espaço diferente de viajar com alguém, né? E foi lá que eu aprofundei os meus vínculos com pessoas que hoje são muito importantes para mim, né? São realmente relações seguras e que eu gosto muito. E foi a partir dessas experiências que, para mim, são um pouco fora da minha zona de conforto. Ir lá e participar de um campeonato, eu não importo com o lugar que eu vou ficar no campeonato. Mas foi quando eu pude compartilhar com essas pessoas que eu tava nervosa, e a pessoa disse, eu também tô, mas vai dar tudo certo, né? Uma torce pela outra, às vezes as coisas não davam certo, e alguém ficava mais frustrado, aí tu ia lá e acolhia. Então foram momentos profundos de conexão a partir de uma experiência que pra mim é fora da minha zona de conforto. E talvez eu não fizesse pela experiência em si, mas eu fui fazer porque eu tava buscando esses vínculos, e foi muito intencional. Eu tô indo pelas pessoas, eu não tô indo pela experiência em si. E claro, no fim a experiência acrescenta e tudo, né? Mas, às vezes, a gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto, sabe? Acho que faz muito sentido. Eu fiz 2 amizades com 2 mulheres incríveis, assim, esse ano, num café. Olha só o contexto. Nós seguimos uma influencer, a gente gosta muito dela, a Duda Rodrigues, uma pessoa maravilhosa, assim,
E ela sugeriu, a própria Duda Rodrigues sugeriu que as pessoas criassem grupos nas suas cidades e começassem a se encontrar. E aí se criou um grupo de WhatsApp, e são muitas nesse grupo de WhatsApp, mas acabou saindo um café da manhã com... Era eu e mais 3. No fim das contas, uma não mora em Floripa, né? Tava meio só a passeio, assim. E a gente criou um vínculo, porque se a gente segue uma pessoa que fala de determinados assuntos, a gente já tem esse ponto em comum. E a gente criou uma amizade absolutamente incrível. Mas também foi super uma saída de zona de conforto, né? Caramba, vou tomar um café da manhã no sábado, domingo, não me lembro que dia que era, com essas pessoas que eu nunca vi na minha vida. Que desconfortável. Mas eu também fiz algumas experimentações de sair da zona de conforto e que, entre aspas, não levaram a esse lugar. E tá tudo bem também. É a gente ir experimentando, sabendo que tudo vai ser válido e deixar as coisas fluírem naturalmente. Porque tem vezes que parece que ali uma interação ela tinha tudo para dar certo, mas por algum motivo não flui. E tá tudo bem também, ou a pessoa tá com outras prioridades e ela não nutre aquilo, e aí tu pensa, puxa, seria tão legal aprofundar essa relação, mas não tem essa reciprocidade, então é uma pena, mas ok, também faz parte, né? Eu não desistir, né? E também se abrir um pouco para experiências. A gente já teve experiências, viagens que eu fiz sozinha, que eu pensei, vou aproveitar para tentar conhecer pessoas, não conheci ninguém. E tudo bem, de amizade mesmo, né? Mas foi uma viagem maravilhosa, foi um momento mais de introspecção, tá tudo certo, né? Porque em outros momentos isso fluiu, isso aconteceu, então também não deixar de experimentar é importante. Um aspecto também que eu quero ressaltar aqui é que é natural que em muitos momentos da nossa vida a gente se sinta desconectada de pessoas com quem a gente já se conectou. Isso no nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento é super natural. E pode ser natural também deixar alguns ciclos de relações se encerrarem naturalmente, porque às vezes a gente cria outro tipo de consciência, outro tipo de até, não sei, gostos, atividades, que daqui a pouco algumas coisas não se encaixam e também tá tudo bem. Às vezes são pessoas que a gente vai ter no coração para sempre, mas que daqui a pouco se afastam, ou algumas relações acabam passando de fato por alguns rompimentos que podem ser necessários. Eu gosto muito de usar uma analogia, né, que é a analogia do teatro, quando eu falo de a gente se permitir abrir espaço para pessoas na nossa vida, que é uma analogia do tipo assim, imagina que a tua vida é um palco de teatro e existe um número específico de cadeiras nesse teatro, não pode entrar todo mundo. Se esses espaços já estão, esses lugares, essas poltronas, vamos dizer assim, já estão sendo ocupadas, às vezes não tem espaço para que novas pessoas, muitas vezes muito mais alinhadas contigo, com o teu novo momento, cheguem. Então, às vezes é possível sim se desconectar de certos contextos e certas relações que fizeram sentido, mas daqui a pouco, por algum motivo, já não fazem mais, não no sentido de que as pessoas são descartáveis, não no sentido, por que não? Vai sempre ter ali um registro daquela relação, mas às vezes está tudo bem. Abrir espaço na tua vida é quase como se, tu já assistiu a peça, né, pelo tempo aqui que fazia sentido, agora eu vou ter que abrir esse espaço para novas relações. E eu tava trabalhando isso com uma paciente uma vez em terapia e ela trouxe uma analogia assim que eu amei, que ela disse, eu tava me dando conta também de que essa analogia, né, que tu falou, Camila, faz muito sentido, e também faz muito sentido eu refletir sobre os teatros, as peças de teatro que eu estou indo comparecer. Por que eu estou acompanhando a vida de certas pessoas que eu não tenho nenhum interesse? Maravilhoso. Por que eu estou indo visitar esse teatro? Então, realmente a gente entender que nós temos espaços limitados na nossa vida, nós temos os recursos de tempo e energia totalmente limitados na nossa vida e a gente vai gastar isso como? Com quem? Como e com quem?
Então eu acho que fica essa reflexão também. Eu queria acrescentar um elemento nessa reflexão, que várias vezes também eu acompanhei pessoas nesse processo e existe um momento, né, usando essa analogia, que é quando as pessoas se levantaram e saíram e outras pessoas ainda não ocuparam aquele lugar. Perfeito. Que é quando a gente conseguir sustentar o vazio, porque o velho vai embora e não necessariamente o novo entra na hora. Imediatamente. Então é muito importante, é um processo assim que é natural e ele vai acontecendo. Então a gente tem que aprender a sustentar esse medo do vazio. Mas e se eu parar de frequentar esse grupo que hoje não faz mais sentido, ou esses programas não fazem mais sentido? Talvez eu fique num sábado de noite sozinha e será que eu consigo sustentar esse vazio? Se não é exatamente isso que eu quero, mas o que eu tenho não está fazendo sentido. E o novo só se apresenta se a gente tiver espaço para ele entrar na nossa vida. Mas existe esse período onde a gente não tem nada, né? Ou aparentemente nada, ou a gente abriu mão de uma coisa que em algum momento foi importante e nada surgiu ainda no lugar. E isso é muito angustiante, não é fácil, né? A gente começa a se perguntar o que eu vou fazer com o meu tempo, quem são as pessoas que eu vou recorrer. Mas vem de um lugar muito que nem tu falou, não é que as pessoas são descartáveis, nada disso. Tanto que eu sempre falo para todo mundo, a gente tem que diferenciar às vezes o que é um amor pela memória do que a gente viveu e o que é ainda uma vontade de viver coisas no presente, porque às vezes essas coisas são diferentes. Então o carinho, o amor pela memória, o respeito pela pessoa sempre vai existir no melhor dos casos, né? Quando a relação ela só tá realmente e se encerrando porque a gente mudou, porque os valores mudaram, não houve um desrespeito, algo nesse sentido. Aí às vezes é mais difícil de sair da relação, né? Porque não aconteceu nada, eu só não tô me conectando. E tá tudo bem, faz parte, né? Então a gente mantém esse carinho, esse respeito, esse amor, e às vezes, quem sabe, no futuro a gente se reaproxima, né? Tá tudo bem, faz parte desses ciclos na nossa vida que a gente também não controla, né? Muito bem adicionado, Gabi, extremamente importante isso. E eu fico pensando o quanto vem, nesse momento, essa dificuldade de sustentar esse vazio e sustentar o julgamento alheio. Porque normalmente quando tu tá passando por esse processo, tu escuta o quê? Tá ficando chata, tá ficando nojenta, tá ficando metida, não quer conviver, bicho do mato, antissocial, não sei o que. E aí, é bem o que tu falou, é muito importante aprender a sustentar esse vazio, confiando que esse vazio vai ser preenchido se a gente permitir que ele permaneça vazio por um tempo, porque a grande tentação é não conseguir suportar esse vazio, voltei para o padrão antigo. Eu preenchi esse vazio com qualquer coisa só para ele não ficar mais vazio. Mas não dá aquela sensação, né, de satisfação. Não, tu permanece, a mesma inquietação, ela permanece. Então, sim, sustente isso, entendendo que novas pessoas vão chegar, esse processo acontece. E às vezes também, quando ele ainda não está acontecendo, bom, talvez seja um convite para ficar um pouquinho mais recolhido, para se entender um pouquinho mais, aproveitar a sua própria companhia também, tá tudo certo. E quando for a hora, isso vai chegar. Só uma última coisa, assim, que na verdade é um pouco mais engraçada. Teve uma época da minha vida que foi muito claro essa quebra de um grupo pro outro. Porque eu comecei a me interessar por uma coisa que eu não me interessava. E isso ocupava o espaço e o tempo de um outro grupo que eu frequentava. Então teve uma quebra um pouco mais clara, assim. Porque eu comecei assim, não, eu vou sair temporariamente daqui, né? Expliquei para as pessoas que eu não ia mais fazer aquela atividade com elas. Porque eu tava mudando. E eu entrei de cabeça nessa nova atividade. E aí, depois de um tempo eu descobri, assim, uns meses depois, eu fiquei muito brava, né? Porque mas hoje eu acho engraçado que as pessoas estavam comentando assim, não, ela só pode ter encontrado um namorado. Por que ela tá tão viciada nisso? Por que ela tá sempre... Não é certo que tem alguma coisa envolvida aí. E eu achei muito... Na época eu fiquei brava, né? Porque agora as minhas escolhas são, né? Só por causa disso. Pois é. Mas hoje eu acho engraçado, assim, porque foi isso. Foi um pouco de julgamento, mas ao mesmo tempo tentando entender essa quebra. Porque é muito mais difícil de tu entender que a pessoa só mudou, né? E eu também tive dificuldade de entender que eu só mudei. Eu levei um tempo pra fazer essa mudança. E eu chorei um pouquinho, porque eu pensava, mas eu vou sentir falta. Mas enfim, aconteceu e foi ótimo, fez muito sentido pra minha vida, mas como é engraçado isso, né? Vai surgir comentários. E faz parte, né? Sim. Perfeito. Muito bem, a gente nem deu tantos exemplos da nossa... É porque eu tenho muita... Eu vou ter que só comentar isso, então. Eu não aguento não comentar isso. Às vezes, as amizades super
uma super conexão que a gente cria com alguém não é imediata, porque a Gabi demorou uns 3 anos pra gostar de mim. Eu não consigo não falar sobre isso. Qual era o termo, Gabi, quando a Gabi primeiramente me conheceu, como que ela imaginava que eu era? Eu achava que você era superficial. Mas tinha um outro termo. Eu não lembro. É que quem bate esquece, né? Quem apanha não. Não, o termo era patricinha superficial. Olha que ironia, né? E ela não é superficial. Acho que um pouco bem longe disso, né? Mas enfim, a Gabi demorou uns 3 anos pra realmente, acho que isso aqui vale a pena, né? E tudo bem, isso acontece também. Hoje estamos aí em Floripa gravando podcast, fazendo projeto É juntas. como vinho, né? Foi ficando melhor com o tempo. Exatamente. Muito bem, vamos dar aqueles... Eu não posso não comentar, desculpa. Vamos dar aqueles recados finais básicos de pedir para que quem gostou e lembrou de alguém que pode gostar desse conteúdo, que compartilhe. Siga o nosso canal do Spotify, se inscreva no canal do YouTube e quem não nos acompanha ainda no Instagram é @Cadê o Sentido Podcast. Que é um jeito também de vocês nos mandarem mensagens, comentários sobre o que chamou a atenção de vocês, o que fez diferença pra vocês ouvirem. A gente gosta muito, a gente quer essa troca, né? Sim, a gente adora. E foi para isso também que esse espaço foi criado, né? Foi para trocar, para que pessoas como nós se sintam abraçadas, se sintam acolhidas e pertencentes, pessoas meio doidinhas assim que nem a gente. É isso aí. Então tá, gente, até os próximos conteúdos. Um beijo grande pra vocês e até mais. Até.